Boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos a mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, das quintas-feiras. Que todos sejam acolhidos, que todos possam levar daqui tudo aquilo que vieram buscar essa noite. Hoje o nosso trabalho vai contar com a palestra do nosso querido Marcelo Vollet, que vai trazer mais um tema do livro Pão Nosso, que é Jesus para o Homem. Então, ele fará a conversa, a palestra, vai ler para a gente a leitura do Evangelho e uma mensagem. A vibração, a prece inicial fica com a Eliane Basilone, a vibração do passe comigo, Patrícia Namura, e a vibração das águas com a nossa querida Vera Romei. Então, desde já, vou pedindo que nós possamos nos preparar para essa uma hora que vamos passar aqui, que nós possamos serenar nossa mente, nosso coração, que nós possamos alcançar as esferas do plano espiritual mais altas que nós conseguirmos, até que possamos avistar Jesus de braços abertos, com seus olhos ternos, nos ofertando um abraço amigo, um abraço amoroso, que nós possamos sentir esse calor do abraço do Mestre Jesus, que nós possamos perceber todo o trabalho que a espiritualidade que aqui se encontra, preparou para nós essa noite. Os médicos, as servas de Maria, os religiosos, os estudiosos, todas as equipes espirituais que já estão de prontidão para nos acolher e para nos atender. Que nós possamos nos conectar a eles, abrir os nossos campos para que sejamos merecedores de receber tudo aquilo que foi preparado. Que assim seja. Deus Pai, de infinito amor, justiça, bondade e caridade. Assim como a chama de uma vela, cada vez que é dividida, maior fica sua chama, que possamos abrir os nossos corações para o palestrante de hoje, para que assim absorvamos o que ele vai nos passar e possamos dar a ele o nosso melhor, para que a espiritualidade o inspire nas suas palavras, que elas sejam claras, límpidas, e saiamos daqui com essa vibração para levar para a semana a análise do que for dado, do que for estudado, e assim poder praticar. Que a espiritualidade esteja conosco e com ele, mais uma vez, nessa palestra. Que assim seja. Boa noite, que Jesus nos abençoe e possa nos orientar. Vamos falar dele, né? Jesus para o homem, difícil, né? A mensagem do capítulo 17, Sede perfeitos, item 10. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. A mensagem: Jesus convida todos a buscar um novo caminho, um sentido
para a vida na terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Dr. Bezerra de Menezes. Então, Emmanuel, nesse livro, Jesus para o Homem, ele trouxe algumas palavras que fazem com que a gente tenha que buscar e ter um entendimento. Falar de Jesus é maravilhoso, mas é difícil. E o que ele veio nos ensinar é muito difícil. Então a gente vai tentar dar uma explanada. Ele começa falando o que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 8. É achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E ele começa com aquelas frases, né? O mestre desceu para servir, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da divindade dos anjos à miséria dos homens, do governador do mundo a servo de todos. Bom, como eu disse, Jesus veio nos ensinar algo muito especial. Graças ao bom Deus, né, e a Allan Kardec, a gente sabe que existe na escala espírita 3 ordens e 3 classes. E Jesus é o top. Então, só para você ter uma ideia, ele é da primeira classe, né, classe única, pura, e nós somos da 3ª ordem, da 10ª não, vai na 9ª, 8ª, 7ª classe. Teve aqueles que vieram intermediário, o próprio Chico Xavier, né? Ou o próprio Dr. Bezerra de Menezes, o próprio Allan Kardec. Mas buscando essa explicação, eu quis colocar por que ele veio da divindade dos anjos, né? Porque ele veio dos mundos mais avançados, que é o mundo celeste divino, ou muitos que a gente fala da esfera crística. Ele é um espírito que ele domina totalmente a matéria. Ele não precisa de reencarnação para a sua evolução. Ele vive já numa plena felicidade. Ele tem todo esse domínio. Então, se ele veio, é algo especial. É algo que nós temos que aprender. Deus, na sua belíssima criação, ele não para. E nessa criação saiu uma enorme esfera candescente, que ao resfriar veio se tornar um novo mundo. E esse novo mundo coube, a pedido de Deus, eu não sei, estava lá, né, mas alguma coisa nessa semelhança, houve ao Cristo vir e organizar esse novo mundo. Maravilhoso, né? Cristo, então, ele começa a organizar essa natureza. Primeiramente, ele aparece, né, nesse mundo aqui que nós estamos, nesse planeta Terra, para equilibrar um pouco, para surgir a natureza, a primeira vida, né, aquela geração espontânea, né, a primeira célula, né, o protoplasma, né? E após milhões e milhões de anos, veio, assim, já preparando o que seria a vida do ser humano. E assim, todo esse começo começa a trazer a oportunidade dos primeiros espíritos a reencarnar nesse mundo que nós vivemos. O segundo encontro de Jesus, antes de reencarnar, eu estou falando, foi justamente essas indicações desses colaboradores. Vocês já ouviram falar dos profetas, né? Então, tem vários profetas. De um que eu cito aqui, né, o profeta Isaías, que ele explicou muito bem a vinda desse Messias. E aí, chegou um momento maravilhoso. O nosso mundo começou a sofrer
as transformações da energia do Cristo. Ele se aproxima cada vez da terra. É uma vibração de profunda beleza. Jesus nasce nesse mundo, trazendo o que eu queria ensinar um pouco, né? A palavra, né? Quem ensinou foi ele, o amor. Nasceu no meio do povo hebreu, que era assim o mais preparado para ele poder executar todos os seus ensinamentos, com a finalidade da humanidade absorver esses ensinamentos. E ele trouxe o quê? O Evangelho, aquele manual de libertação e evolução. Ao mesmo tempo, ele adquiriu tanta confiança, tanto aqueles que queriam segui-los, né, para poder absorver o seu ensinamento na sua essência. Então, começaram, através das suas máximas, das suas parábolas, né, o Sermão do Monte, os seus atos do cotidiano, que veio trazer uma direção certa, ele veio também trazer muitos seguidores, tanto homens como mulheres. E assim, a humanidade toda estava agora começando a se preparar para a sua libertação, que é a sua evolução espiritual. Ele combatia o orgulho e o egoísmo e promovia a humildade e a caridade. Já existia, né, desde Moisés, os 10 mandamentos, que ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Difícil. Por quê? Porque ainda a humanidade sofre. Nós temos perdas. Acontecem muitas coisas da nossa vida que a gente não entende. E Jesus foi claro: ame a Deus sobre todas as coisas. Como Deus sabe o que está acontecendo contigo. Sabe do que é melhor para você, para a tua evolução. Não adianta reclamar. Agradeça. Traga essa informação para o teu coração, para a sua mente. Traga isso. Que é trazer, além de Jesus mais próximo, mas é uma ligação de Deus. O segundo, que é o que nós temos que trabalhar, é amar o próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Nós precisamos do próximo para promover o bem, né? Para promover a caridade. E aí, se não tiver o próximo, nós não vamos adquirir nada. Nós não vamos ter luz própria, como falou o Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos do item 10. Nós não podemos perder a oportunidade de ajudar as pessoas, de promover a caridade, que isso vai potencializar a luz dentro de vocês. E quanto mais luz que nós temos, nós sofremos menos. Entendemos diante da dificuldade. Passamos a ter uma capacidade espiritual, assim, enorme, que é a construção do reino de Deus. O reino de Deus está sempre dentro de cada um de nós. E promover o bem aos outros, nós crescemos essa luz. E essa luz, quando é adquirida, deve ser maravilhoso, né? Porque ainda preciso. Acho que todos nós precisamos. O amor, então, com a vinda do Cristo, de Jesus, ele se tornou mais próximo à humanidade. E falar do amor, que também é difícil, né? Porque a gente confunde apego, paixão, né? O amor também não é fácil. Mas quando se fala em amor, é lembrar de Deus. Porque é uma irradiação pura que a gente pode perceber.
ele vai sustentar a vida em todos os ângulos. Na filosofia, na religião, na educação. Sem amor, você caminha sem existir. Essa que é a realidade. A verdadeira vida sem amor desaparece. E o amor é a única palavra, ou que seja, que você pode substituir Deus. Tudo aquilo que nós nos esforçamos na concretização do bem, justamente não querendo nada em troca, é o amor projetado no próximo. E ele é tão poderoso que o amor não precisa de virtude nenhuma, e as outras virtudes precisam do amor. Como você vai perdoar sem amor? O amor não precisa de nenhuma ajuda. Para ele existir, ele é só ele. O amor vai esclarecer o perdão, ele vai trazer respeito, ele burila a nossa fala, porque a gente quando quer falar também tem que segurar, né? É o Chico que falava, né? Quando você não está bem, antes de falar, fica com a boca cheia d'água, né? Quer dizer, não fala nada, né? Eleva as ideias, o amor sustenta a benevolência, valoriza a razão, enriquece os dons espirituais, firma a dignidade, fixa o conhecimento. E aí, a frase assim que mais eu me choquei: sem amor não existe a comunicação com Deus. Não existe. E Jesus, ele explica que o amor vem de Deus, passa por ele e chega a todos nós, porque justamente ele ama toda a humanidade. Olha que interessante, né? O amor vem de Deus, passa por Jesus e chega a cada um de nós. É muito bom isso. Nos traz cada vez mais, assim, um poder dentro de nós que conquistamos quando aprendemos a amar. E o texto termina falando de benfeitor a perseguido, de emissário do amor a vítima do ódio, de poderoso trono à cruz do martírio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, de doador da vida eterna à sentença do vale da morte. Bom, crucificamos o Cristo. Talvez estávamos lá, né, por causa de tantas reencarnações. Não acredito que a gente ajudava o Cristo, né? Ou se não, lavava a mão, né? Mas crucificamos o Cristo, sem entender o que ele veio nos ensinar. Se ele veio nos ensinar a nossa libertação, e a libertação é você se espiritualizar mais, é que o materialismo está muito presente em nós, né? Se o espírito se liberta das limitações corporais, no caso de Jesus, o domínio que ele tinha sobre a matéria é total. E aí ele se materializa, se mostrando aos seus discípulos. Né? Lembra das chagas ao Tomé? Testificando, documentando essa passagem dele, que ele ainda existe na vida espiritual. Agora, eu falei, né, como somos materialistas. Imagina se o Cristo não tivesse se materializado, dando essas provas materiais da sua existência após a morte.
né, nos dando esse ensinamento da imortalidade da alma. Acredito que eu acho que eu também não estaria aqui. Se nós estamos aqui hoje, né, todos nós aqui, é porque nós sabemos da existência de Jesus, sabemos da existência do Cristo. Porque muitos ainda não têm, né? A incredulidade ainda é grande, mas você vê como foi tudo bem calculado por todos nós. E estamos juntos nesse caminho. Jesus ainda ele termina falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é porque ele já fez todo o percurso. E nós, acredito que não chegamos ainda na metade. Por isso ele pode ser o nosso guia. Ninguém pode nos conduzir e nos orientar melhor que o Cristo, né? Ninguém nasceu aqui na Terra com essa perfeição, com esse que chegou essa trajetória até o Pai. Só Jesus. Só Ele que sabe. Quando Ele fala a verdade, é que os seus ensinamentos não são fantasias, nem sua vida. A sua trajetória até Deus é real. Ele não teria essa necessidade de mentir. E a vida, justamente ele ressurgiu dominando toda a matéria. Ele mostrou a nossa imortalidade. Existe vida nele mesmo. Não há comparação com qualquer homem, que nós somos ainda instáveis, somos influenciados ainda por circunstâncias externas. O que eu gostaria de passar para vocês são essas falas de Jesus. Falar de Jesus é falar de amor. Falar de amor é falar de Deus, que nos ama incondicionalmente, de uma forma inexplicável. É aquele amor que pode multiplicar 10 vezes do amor da mãe para o filho. Que um dia, tudo isso entenderemos. Obrigado, boa noite. E assim, mais uma vez, nós vamos voltando os nossos pensamentos para Jesus, para o plano maior, agradecendo as palavras do Volê, nos conectando com a espiritualidade amiga, liderada por Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, uma equipe espiritual completa, multifuncional, que vai trabalhar não só as nossas questões físicas, mas principalmente as nossas questões espirituais. E para isso, os nossos passistas já vão se colocando numa posição de captação de energia, de recepção de energias salutares, enquanto nós vamos sentindo a presença do Mestre Jesus, mais uma vez diante de nós, nos abraçando, nos confortando, deixando que o seu coração toque o nosso, para que a gente possa sentir esse amor sublime, essa paz. E é assim que nós vamos iniciando o passe, que se inicia no alto da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário. E assim, uma luz forte, intensa, nos envolve, fazendo com que a nossa ligação com o mundo espiritual seja cada vez mais plena, seja cada vez mais intensa, para que nós possamos estar cada vez mais perto desse amor de Deus, esse amor sublime, esse amor do Criador, que faz com que nós tenhamos olhos de enxergar muito além do que os olhos físicos são capazes.
E por enxergar este além, nós nos mantemos firmes com fé, com coragem, na certeza de que Deus está conosco. Nós vamos sentindo também essa luz tocar o nosso frontal, na altura da testa. E ali já vai se trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos. Pedimos, Senhor, que eles possam ser trabalhados de forma intensa para que haja mais positividade, haja mais otimismo, haja mais confiança, haja mais amor, que nós possamos ter pensamentos que nos edificam e, por consequência, edificam todos aqueles que caminham conosco. Essa luz chega agora, na altura da nossa garganta, no nosso centro de força laríngeo, e vai trabalhar o nosso aparelho fonético, cuidando da nossa fala, cuidando também do nosso aparelho respiratório, que a gente possa inspirar profundamente um ar que nos equilibra, que nos traz calma, tranquilidade. Que isso nos leve a ter palavras de acolhimento, de amparo, de apoio para qualquer um que encontrarmos no caminho. Chegando na altura do nosso coração, onde estamos ali com o nosso coração grudado no coração do Cristo, nós sentimos pulsar uma energia vibrante, que vibra amor, que vibra ternura, carinho, bem-querência, entendimento. Sentimentos que nos enobrece e faz com que nós possamos exercer tolerância, perdão, paciência. E assim nós sentimos agora o nosso centro de força digestivo, na altura do nosso estômago, do esôfago. Nesse momento é feita uma filtragem, onde é retirado, eliminado qualquer energia densa, qualquer miasma, algo que possa ter se acumulado, ou por conta de uma invigilância na alimentação. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.